Olá, boa tarde. Durante o período de férias deixei uma sondagem em aberto no blog relativa a três títulos a analisar. Os três mais votados seriam sujeitos à análise. Um desses títulos, um dos vencedores, foi a Sony SGPS e será esse o título que vamos então analisar de forma breve agora. A Sony SGPS durante o período de 2012, 2013 e durante uma boa parte de 2014 teve um forte rally ascendente. Durante o mês de abril de 2014, teve aqui alguns indícios de inversão de tendência, teve aqui uma quebra importante de uma zona de suporte, depois iniciou um ciclo de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior e neste momento, quando eu tinha ido de férias, na última análise que eu tinha feito, ela tinha aqui tido uma sequência de dois padrões de consolidação seguidos de continuação de tendência descendente. Repare-se nesta bandeira que teve aqui um falso break que acabou depois por dar origem a um movimento descendente. Mais uma vez tivemos aqui também no pendente um falso break no sentido contrário ao que indicaria a tendência prévia e depois do falso break uma continuação do movimento descendente que uma vez mais deu origem aqui a um pequeno movimento consolidativo, mas de pouca expressão, que poderia evidenciar uma vez mais outro falso break, mas repare-se a força deste break e a significância deste break deixou desde logo antever que poderíamos estar perante mais do que uma quebra, apesar de verdade seja dita, os dois falsos breaks anteriores serem ambos bastante robustos e até com algum volume a acompanhar. Ora, nos últimos dias, nomeadamente talvez no último mês, durante o mês de agosto, temos aqui um forte rally ascendente que poderá ter ditado, pelo menos aqui, deixou-me com algumas dúvidas. A mim pessoalmente vou apagar só aqui os padrões de consolidação para conseguirmos ver o macro cenário. Temos aqui um cenário que poderá ser de inversão de curto e médio prazo na Sonai. Repare-se, ela tem aqui um movimento descendente, recuperação, movimento descendente, recuperação, novo movimento descendente e recuperação, e isto vai gerar aqui um potencial Head and Shoulders Bottom que pode já ser considerado, mesmo em termos de maturação temporal, porque já temos aqui a tendência descendente, a tendência prévia já pode ser considerada descendente. Tivemos aqui 4 meses de tendência descendente, cerca de 26% de queda, e por isso consideraria como válido este pequeno Head and Shoulders de inversão. Repare-se, durante aqui a constituição do segundo ombro tivemos um aumento claro do volume e estamos neste momento precisamente acima desta pequena neckline. Para quem estiver com alguma confiança no PSI 20, poderemos eventualmente esperar aqui uma ligeira retração à neckline para depois, eventualmente, a acontecer esta retração, tentar uma compra com um stop aqui neste mínimo relativo. O mínimo relativo não é digno de grande relevo do ponto de vista técnico, não é um mínimo relativo que seja muito importante do ponto de vista técnico, mas ainda assim acaba por ser aqui uma ligeira inflexão e uma referência em termos de negociação. Só por curiosidade, se tivermos aqui uma efetivação ou se tivermos uma confirmação deste movimento, vou só aqui assinalar com outra cor, se tivermos aqui uma confirmação deste padrão de inversão, só a sua projeção acaba por nos atirar aqui para a zona dos 1,33, 1,34, que é aqui também conhecido como uma resistência. Repare-se que, em termos percentuais, estamos a falar de uma subida de cerca de 12%, que face à neckline, face ao eventual stop de 4%, temos uma relação interessante do ponto de vista potencial. Ora, a minha grande preocupação em relação aqui a este padrão, é, apesar de termos aqui já na fase constituinte do ombro também um volume descendente durante a fase de queda, acaba por ser um volume algo anémico durante a sua constituição, apesar de termos aqui uma subida, acaba por ser um volume que me deixa preocupado. Repare-se ainda assim que todas as três grandes velas que temos aqui assinaladas são três velas de acumulação aparentemente e são três velas associadas a um volume de subida. Isto poderá ser um bom indício, poderá ser uma oportunidade interessante do ponto de vista do PSI 20, que temos vários títulos que estão ainda algo duvidosos do meu ponto de vista, temos alguns que ainda não conseguiram romper totalmente com a estatística, temos alguns claramente em fase bear. Poderá ser um elemento eventualmente bastante interessante para equilibrar uma carteira que
que esteja mais bearish, a termos fé na grande expectativa dos mercados internacionais, poderemos ter aqui uma continuação do rally, pelo menos poderemos ter mais, mesmo que estejamos a falar de uma tendência secundária, podemos estar aqui a falar de uma extensão, pode ir de 1 até 3 meses, em 3 meses muito pode acontecer, nomeadamente uma aproximação até aqui à pequena não tão pequena resistência. Repare-se, temos aqui uma resistência nos 1,33, poderá ser um trade interessante. Termos aqui, sobretudo se tivermos aqui uma aproximação, com stop, volto a referir aqui abaixo deste ombro, poderá ser interessante. Para resumir, repare-se que eu continuo não totalmente otimista em relação à SONAI, mas o que é facto é que quando temos um padrão de inversão de tendência, eu acabo por sempre, pelo menos, dar o benefício da dúvida ao título e, se for caso disso, comprar já com stop. Acaba por ter um stop relativamente curto, um potencial de progressão interessante, poderá ser um título, pelo menos, a manter debaixo de olho. Caso haja uma quebra em baixa dos 1,13, 1,14, poderemos ter uma continuação do movimento descendente e poderemos ter aqui apenas um falso padrão, apesar de já termos tido a ativação do mesmo. É de salientar também que este máximo relativo acabou por ser quebrado em alta, que acaba por ser também um sinal muito interessante do ponto de vista técnico, porque acabamos por ter uma interrupção deste ciclo de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior que vinhamos a ter. Bem, por hoje é tudo então em relação à SONAI. Muito obrigado pela atenção e bons negócios.